Queridos marujos, recebemos aqui hoje Cláudio Thiago, fazendo parte 2. Ele voltou para gravar com a gente e falou de coisas interessantíssimas. Primeiro, você sabe o que faz um trader no comércio exterior e como se tornar um trader, que é diferente do trader financeiro que você deve estar imaginando aí, viu? Quais são as habilidades e conhecimentos necessários para isso? Segundo, o que as culturas influenciam numa negociação? E ele deu exemplos de tanto coisas positivas quanto não tão positivas, tá? E uma coisa importantíssima, qual é a grande oportunidade do comércio exterior para os próximos anos? Se você acha que quem fez dinheiro anos anteriores, com questão de venda de commodity, exportação, já esgotou todas as possibilidades, você está redondamente enganado. Tem uma coisa aí crescendo que ninguém está prestando atenção e ele está dando a dica aqui pra gente. Então assista, porque vale a pena. Fala Marujo, muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E eu quero falar com você, nosso querido seguidor. Como sempre, eu gosto de te agradecer olho no olho. Muito obrigada pela sua audiência, por cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário que você deixa nos ajuda a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque quanto mais pessoas interagindo, melhor é. E sabe quem também que ajuda bastante? Nossos queridos patrocinadores, é claro. T2S, tecnologia e software para o setor portuário. Data Recintos, software que ajuda a integrar os dados de movimentação de carga com a Receita Federal. E Logcomex, inteligência de dados para comércio exterior. 3 empresas imprescindíveis para você conhecer se você quer atuar nessa área, ok? E, gente, hoje nós estamos aqui recebendo, pela segunda vez, parte 2, Cláudio Thiago. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu vou te chamar de professor. Fica à vontade. Não foi meu aluno ainda, mas fica à vontade. Mas é mais respeitoso. Não. Né? Gente, quem perdeu o primeiro episódio, por favor, depois que acabar esse, assista o primeiro episódio que a gente tem com ele, porque ele tem uma história de vida incrível, de tirar o fôlego, até sequestro em outro país aconteceu e muitas outras cositas más, né? Mas hoje a gente teve a honra de receber ele aqui no nosso estúdio para a gente conversar um pouquinho sobre curiosidades da área. Muitos alunos, já que você falou professora, né? Muitos alunos falam assim, professora, eu quero fazer comércio exterior porque eu quero viajar o mundo. Aquele sonho de estudar Comex para viajar o mundo. Nossa, tem. E muita gente se decepciona. Então, a gente fica, eu conto ou você conta, né? Quem trabalha na área fala, eu conto ou você conta. Mas assim, é possível viajar o mundo trabalhando com comércio exterior? O Cláudio fala uma coisa bem interessante. Quem não acompanha, é legal acompanhar nas redes sociais, inclusive já fazendo merchan, né? Do teu Insta, que a gente acompanha, sobre uma profissão que muito pouco é falada nessa área, né? Fala um pouquinho da palavra que muita gente não conhece com relação a quem trabalha com comércio exterior, que faz a compra e venda. Como que você chama esse profissional? Eu gosto... É que eu li começar nossos trabalhos, olha aí, ó, pronto, agora sim, agora valendo! Quando acaba a ampulheta, acabou o tempo, é isso? Legal. Mas a gente extrapola um pouquinho. Eu gosto de ler muito. Muitas coisas muito variadas, não só sobre comércio exterior, não só sobre o trabalho, né? Mas vários outros tipos de literatura. Eu gosto muito do significado das palavras, o porquê elas existem, né? A etimologia, o que compõe a palavra. Eu uso muito nas redes sociais, eu falo bastante, seja na rede social profissional, rede social... nas redes sociais em geral, eu falo do mercador, né? E aí eu me autodenomino, em primeiro lugar, um mercador, né? Mas um mercador porque eu sou um vendedor. E muita gente tem meio que vergonha, ou fala assim, o vendedor é aquele que é meio que o trabalho que sobrou, né, pro cara fazer. Sim. Eu não vejo dessa maneira o trabalho de vendedor, e eu falo a palavra mercador, porque a palavra mercador, ela carrega um conjunto muito grande de significados, né? Quando a gente fala mercador, você normalmente pensa naqueles comerciantes de antigamente que transacionam grandes volumes, porque aquele que transaciona pouco volume é o caixeiro viajante, né? Aí você tem o comerciante, você tem várias categorias. Mas quando você fala em mercador, normalmente o que vem à cabeça, muitas vezes, vem Marco Polo, né? Isso, era isso que eu ia falar. Fora, né? Vem Marco Polo. Marco Polo tem uma história incrível, né? O mercador de Veneza, né? Então... o mercador, existem mercadores modernos. O mercador, ele vai muito além simplesmente da compra e venda. Ele é quem compra
e vende, ele compra em um determinado lugar do mundo e ele vende em outro lugar do mundo. O mercador, ele diz respeito a essa posição geográfica da compra e da venda, né? Levar de onde tem de maneira abundante para onde não existe ou onde não tem ou tem de maneira escassa. Isso traz uma série de benefícios para o mundo, né? A gente sabe o quanto o comércio enriqueceu o mundo, o quanto o comércio ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, cresceu mais do que a economia global. Então o comércio, ele empurra a economia global. Sim. Então, a não ser eu acho que no período da pandemia que a gente teve um crescimento global maior, mas um crescimento do comércio global menor. Mas fora isso, todo o restante da história é de comércio crescendo mais do que a economia global. E por que isso se dá? Isso se dá por conta do processo de trocas, por conta do processo mercantil de compra e de venda, arbitragem de preço, levar de onde tem de maneira abundante para onde não tem, impor algum tipo de margem, trazer riqueza e expandir essa riqueza e permear essa riqueza para as nações. Isso tirou a gente da mais absoluta miséria de 2 séculos atrás para um conjunto de países cada vez mais abundantes, mais prósperos. E é isso que vai levar a gente, vai carregar a gente no caminho para o futuro. Sim. Então, eu gosto muito do meu trabalho. O que caracteriza o mercador é essa atividade de comprar em um local e vender em um outro local, fazendo todo esse conjunto de conexões que parece simplório no começo, mas ele é muito mais complexo, porque você tem toda a parte aduaneira, você tem todo o conjunto de regras dos países, toda a parte logística, toda a parte financeira e principalmente o risco. Então, tomar risco é colocar o futuro a serviço do presente. Aquilo que eu visualizo como futuro, sendo a minha esperança de um futuro melhor, né? Então, o mercador ou um vendedor internacional, ele é fundamentalmente alguém que tem esperança, que tem otimismo, que eu não conheço nenhum bom vendedor internacional, bom trader de comércio exterior que seja pessimista, que seja a coluna torta. Não, normalmente são pessoas mais altivas, com mais energia, que acreditam no futuro. Por quê? Porque você está tomando risco. E tomar risco, na minha definição, é colocar o futuro a serviço do presente. Aquilo que eu visualizo, eu coloco a serviço do presente. Eu invisto hoje, eu acredito hoje, porque eu acredito que lá no futuro a gente vai ter algo muito melhor. Então é um trabalho realmente de expansão de esperança. Sim. Esse é o trabalho do mercador. O mercador, ele é necessariamente o dono da carga, né? Alguém que acredita naquela mercadoria, naquele serviço. Hoje a gente pode definir como vendedor internacional, vendedor global, trader de comércio exterior. Legal. O mercado financeiro deu uma sujada no nome de trader. Quando fala trader, o pessoal fala trader, aquela pessoa que trabalha com ações, investimentos. O cara que fica na frente da tela. Não tem nada assim mais antagônico do que um trader de mercado financeiro da forma que foi propagada na internet, porque o trader de mercado financeiro puro, normalmente ele tem uma visão muito parecida com o trader de comércio exterior, né? Que é aquela visão de enxergar mercados de maneira global e conseguir criar estratégias, tomar risco da maneira correta. O trader que foi propagado na internet, o trader de mercado financeiro, é alguém mais passivo. No comércio exterior, o trader não existe passividade para o trader de comércio exterior. Ele é um vendedor ativo, alguém que precisa conhecer de culturas, precisa viajar efetivamente, precisa conhecer gente, precisa conhecer hábitos de consumo, precisa saber fazer trade marketing, trazer informações para o consumidor, trazer awareness, conhecimento para o consumidor, trazer um nível de consciência maior, encontrar oportunidades onde os outros estão vendo problemas. Então, o trader de comércio exterior, ele é como se fosse na figura, né? Que a gente poderia, se a gente fosse colocar uma figura, um ícone, é como se fosse um 007. Alguém que lida com muita informação, que sabe de muita coisa antes, que utiliza isso... Né? Exato, que utiliza isso de maneira estratégica para criar um comércio que seja rentável para todos os envolvidos e para ele, tendo algum resultado para ele. Enquanto que o trader que se propagou na internet, o trader de mercado financeiro, é alguém que fica ali apertando tecla de maneira muito... passiva, né? E que não é a forma que eu acredito, nem do trader de mercado financeiro. Os traders que conheço de mercado financeiro são pessoas com muito conhecimento, muito ativas. É que eu conheço gente
que vive um mundo offline, né? Não é o cara que está ali na internet, né? E o trader de comércio exterior, ele é necessariamente alguém que está trabalhando com muita informação, fazendo muito ativo, né? Então, veja, às vezes quando a gente trabalha, quando a gente tá trabalhando e conversa, por exemplo, você fala, você tem como vir dar uma entrevista? Eu tô em cima do navio, eu tô em tal lugar, agora eu tô em tal lugar, agora eu tô no meio do mato. Tô no Uruguai, agora eu tô no... Exato. sem sinal de internet. A gente tá em muitos lugares diferentes o tempo todo, com todo tipo de atividade, e essa é fundamentalmente a atividade do trader. Então, se alguém quer se formar em comércio exterior e quer viajar efetivamente e ganhar viajando, não é oba-oba, mas a atividade principal é a atividade de vendas, é a atividade de comércio. Comércio exterior, a primeira palavra que vem é comércio. Né? Então, e no caso no inglês, né, quando a gente tem a palavra base é o trade. Então, a gente negligencia muito essa palavra. Sim. O que starta todo o processo, o navio que está parado ali do outro lado, né, bem ali do outro lado, que a gente estava tirando foto, o container que está movimentando, o que starta tudo isso, a alfândega, o imposto que é arrecadado, a classificação fiscal, o que faz tudo isso acontecer é alguém ter ido lá e vendido. Exato. Se não existe isso, não existe todo o resto. Perfeito, perfeito. Eu vou até pedir para fazer um corte, hein, meninos? Porque quer viajar com comércio exterior, quer fazer comércio exterior para viajar? Olha, inclusive o Edgar, o nosso operador ali, está estudando comércio exterior. Tu que está estudando para viajar? Aí, ó, existe a possibilidade? Existe. Mas aí vamos falar do que precisa para conseguir trabalhar com isso. Que habilidades, igual você comentou, tem que saber de vendas. Então, a pessoa tem que aprender a lidar ali com a questão da comunicação, do posicionamento, né? Que habilidades você enxerga que às vezes as pessoas não dão tanto valor? Tá mais preocupada em aprender a parte técnica, que é importantíssima, para você não vender coisa errada, né? Claro. Conhecer a operação, documentação e tudo mais. Mas e com relação às soft skills, às habilidades para ser um vendedor, para ser um trader? O que você dá de conselho para quem quer começar aí nessa área? Tá, vamos lá. Vamos falar dentro do contexto atual, né? Sim. Vou falar desde a época que eu comecei, 20 e poucos anos atrás, e dentro do contexto atual. No contexto atual, o que a gente tem inteligência artificial vem trazendo um conjunto enorme de soluções para aquilo que é o trabalho operacional, para o dia a dia. É muito importante que um trader de comércio exterior, um mercador, né, um vendedor global, um vendedor internacional, ele saiba, ele conheça, tenha conhecimento sobre todo o processo de exportação. E aqui a gente está falando de exportação, mas a gente pode falar também de importação, mas vamos falar principalmente de exportação. Sim. Que é o nosso tema principal e que é onde eu atuo mais fortemente, né? É importante que ele conheça. Porém, veja, quando você vai aprender uma língua estrangeira, e a gente entra numa outra skill aqui, né? Quando você vai aprender, por exemplo, eu tô aprendendo russo, porque eu gosto de russo, por muitos fatores, mas principalmente porque eu gosto de poesia russa. E ler a leitura no original é muito diferente. Sim. E eu quero poder ler, mas eu quero principalmente poder me comunicar, né? E a gente não tem só a Rússia falando russo, a gente tem muitos países falando russo, né? E então, eu tô aprendendo principalmente pelo speaking. Então, eu estou aprendendo como um bebê. Como que um bebê aprende, né? O bebê, ele começa aprendendo por similaridade. Ouvindo. Então, o que é isso, o que é aquilo, e vai ouvindo. Vai associando. Por que a gente tem uma população brasileira que é tão pouco fluente no inglês? Que é um idioma tão simples até, né? De se aprender. Sim. Porque a gente é muito focado em gramática. A gente é muito focado nos processos e não no speaking. Então, as pessoas não estão focadas em aprender a falar. Por exemplo, eu sou semi-alfabetizado em português, então não tenho um grande orgulho nisso. Eu falo isso, as pessoas falam, não, mas você escreve super bem. Eu falo, não, eu queria escrever igual Machado de Assis. Aí sim eu ia me considerar alfabetizado. Mas eu tenho ali um conhecimento, logicamente, né? Tipo, para poder me comunicar, para poder falar e tal. Mas eu consigo me comunicar muito bem. Como que eu tô aprendendo o russo? Tô aprendendo principalmente pela fala, né? Pela conversação. A mesma coisa serve para comércio exterior. Você precisa entender o processo, no caso, um vendedor internacional. Ele precisa
entender quais são as habilidades, mas ele não pode ficar parado no processo. Por que ele precisa virar um especialista em drawback se ele nem aprendeu ainda como que ele vai fazer uma primeira venda? Se ele não foi ainda do zero até a primeira exportação. Ele precisa aprender sobre isso. Para ele aprender sobre isso, ele precisa aprender a vender. E vender não é algo que tudo Deus nos dá, né? Tudo Deus nos concede, mas não é algo que vem uma iluminação, eu aprendi. Né? Muita gente fala, mas para você é fácil, porque você aprende, você é um grande vendedor, como se tivesse nascido com um dom. Não, na verdade, foi muito trabalho até chegar lá, muita rejeição, e continua, né? Você continua levando muito mais não do que sim, mas você aprendeu o processo. Vendas é um processo. Então, se você quer aprender a vender, qual que é a métrica do bom vendedor? Do vendedor, seja ele um vendedor nacional ou um vendedor internacional. Qual a métrica dele? A métrica dele é sucesso, resultado. É o quanto ele consegue vender e o quanto ele consegue continuar vendendo para aquele mesmo cliente, mantendo o relacionamento ao longo do tempo. Para falar, ok, esse cara se mantém durante uma década constante e crescendo. Sim. Então, ele precisa aprender sobre o processo de vendas. Primeira coisa, aprenda sobre o processo de vendas. Você aprende isso, tem curso, tem treinamento, tem de tudo por aí. Escolha bem aquilo que quem vai ser o seu mentor, o seu professor. Gente que efetivamente é vendedor, gente que efetivamente vende aquilo que você gostaria de vender. Existem níveis de complexidade de vendas. É muito diferente vender, por exemplo, sei lá, um curso e um treinamento na internet. Não tem demérito nenhum, super bacana, de vender um navio de soja. Existe uma complexidade muito, muito diferente de um para outro. Então, escolha com quem você vai aprender. Aprenda sobre o processo de vendas. Vendas é um processo. Todo mundo pode aprender. O fluxo, negociação é método. Aprenda sobre método. Negociação está aqui dentro do processo de vendas. Você tem aí um grande tema, negociação dentro de vendas. É uma das fases da venda, que é a negociação. Aprenda sobre métodos de negociação e treine. Como que você treina? Se colocando em risco, fazendo. Fazendo do pequeno para o grande. Você não vai sair por aí vendendo milhões de toneladas de commodity, como um monte de gente acredita que vai acontecer. Não é assim que acontece. Né? A gente pode falar disso um pouco mais para frente, para tirar a ilusão das pessoas, desse monte de baboseira que a gente vê por aí, desde muito tempo. Isso existe desde o início dos anos 90, desde a Carta da Nigéria, né? Tipo, quero comprar X milhões de toneladas e tal coisa. A gente pode falar um pouco desse histórico de golpes e de coisas fantasiosas, que existe até hoje, que só se propaga mais, né? Sim. Você não vai começar vendendo coisas grandes, mas você vai começar vendendo coisas que são lucrativas. Então, aprenda profundamente sobre o processo de vendas, aprenda profundamente sobre método de negociação, aprenda inglês. Um monte de gente me aborda falando assim, Cláudio, eu falo inglês fluente, e qual o próximo idioma? Você acha que eu tenho que aprender mandarim? Eu falo, rapaz, aprenda espanhol, por exemplo, porque você tem aí, tá entre os principais idiomas mais falados, mas saiba que com o inglês você já consegue, com o inglês falado, bem falado, e você não precisa ter... Você não precisa ter aquele acento britânico, nem nada disso. Mas o inglês bem falado, bem comunicado, você consegue fazer milhões de reais em vendas. Então, foca naquilo que você tem, não no que você não tem. Aprenda, sim, o inglês. Não fique na paralisia de, eu preciso aprender mandarim ou árabe ou... Não. Aprenda porque é importante a gente continuar. Não stop learning. Não pare de aprender nunca. Mas continue aprendendo. Aprenda sobre o processo de exportação e o processo de importação, mas não fica se apegando aos processos. Conte com bons profissionais. Então, por exemplo, você falou aqui dos patrocinadores. Poxa, tem as empresas que fazem o serviço especializado em cada um dos pontos necessários. Eu vou contar com quem é especialista naquilo. Conte com quem é especialista. Sim. Aprenda a terceirizar e a delegar para quem sabe fazer. Então, primeira coisa, né? Vendas, negociação, para quem quer trabalhar, né? Como um mercador, como um vendedor internacional. Uma língua estrangeira, inglês bem comunicado. Não sei escrever tão bem.
Eu não sou um poeta em inglês. Muita gente fala, não, mas você escreve super bem. Sim. Eu não... É que o meu bem é diferente do que as pessoas falam, né? Para mim, o meu bem é... Assim, escrever bem é Shakespeare. Mas, vamos lá, eu ainda estou melhorando. Sim. Mas aprenda a escrever bem. Aprenda a se comunicar bem. Ah, mas eu não sei, o meu speaking não é bom. Eu não sei falar tão bem. Mas você vai falar... A maior parte da negociação, 75%, é tudo por escrito. E hoje você tem inteligência artificial, tradutor, etc. Exatamente. Então não se paralise por isso. É legal você comentar isso, e vá porque aprendendo. Muita gente fala, mas o meu inglês é travado, meu inglês não sei o quê, e fica se corrigindo com relação ao detalhe da pronúncia, do tu pro to e etc. É bom, mas é bom sempre não buscar pode ser melhoria. Exatamente, mas não paralisar, até porque grande parte da outra pessoa com quem você vai negociar não é nativo, às vezes, de um país que fala inglês. Exato. E a pessoa tá falando inglês como segundo idioma, assim como você, ela vai ter um sotaque diferente. O importante é se comunicar, se entender, né? Até mesmo, eu tava assistindo outro dia o vídeo de um prático, e ele tava explicando que ele foi dar um comando, né, pro rebocador, e ele falou assim, tu, não sei o que lá, não sei o que lá, tri, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quem tá ouvindo fala, nossa, não é two, não é three, com aquele TH e tal. Aí ele foi e explicou, tipo, gente, eu tenho inglês fluente, etc, etc, etc. Só que no mundo marítimo, a gente convencionou que o 2 é tu e o 3 é tri. Não é three, né? Não é aquela coisa assim. Porque para convencionar, para facilitar a comunicação. Então, o inglês para comércio exterior é comunicar. O outro entendeu, é isso, exato, né? E se precisar dar uma pequena correção ali no momento, é no momento. Tipo, é o quê? O que você falou? Aí fala de novo com sotaque. Exatamente. Então, perdeu o medo, né? Botar na prática. Acho que esse conselho que você falou é se colocar no risco, senão a coisa não acontece. Exato. E você falou... Porque a gente aprende fazendo. Exato. Né? O topo da cognição... Tinha até uma trend agora, né? De falar assim, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Tava um monte de gente compartilhando essa trend. Legal. E a minha frase primal, assim, a minha frase para tudo na vida é o topo da cognição se dá na prática, que é primeiro a gente começa, depois a gente aprende. É o aprofundamento disso. Ok, a prática vai trazer para você esse nível de melhoria. É assim que funciona. Exatamente, só se aprende fazendo. Exato. E você comentou do fluxo, do processo de vendas, né? Que dentro de vendas tem várias etapas, e você comentou da negociação. Eu quero explorar essa parte da negociação, porque é legal tanto a pessoa se preparar sobre como negociar, no sentido de uma negociação difícil, e preço, e desconto, e margem, né? Os OPA, né? As ferramentas lá de negociação. Mas também é importante a questão de conhecer a cultura do outro, porque às vezes é um ser humano que está ali, você está falando de milhões de dólares e tal, mas é um ser humano que tem as suas crenças, sua religião, sua cultura, etc. Sim. Tem algum episódio da tua vida que te marcou nessa parte de negociação com relação a uma cultura completamente diferente da sua? E teve... Eu tô falando porque hoje de manhã eu dei uma última aula numa turma e eu tava falando das diferenças culturais e eu falei, gente, os muçulmanos acabaram de sair do Ramadã, né? Se você estivesse negociando com um muçulmano, que é o jejum que eles ficam o dia inteiro de jejum, se estiver negociando com um muçulmano, você vai convidar ele para um almoço, né? Tipo, ele fica o dia inteiro sem comer. É deselegante você convidar ele sabendo que ele é muçulmano para um almoço, convidar o indiano para ir na churrascaria, né? Então, esse tipo de coisa, como que você vê isso? Você já passou por alguma situação em que a cultura influenciou na negociação? Teve que dar uma contornada? Como é que foi? O tempo todo. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? De tudo, que você quiser compartilhar, o que puder. Dá pra passar 10 horas aqui falando sobre um monte de coisa. Podcast só sobre isso. Depois eu vou mandar foto pra vocês que dá pra fazer inserção. Tem umas coisas bem interessantes. Manda. Eu vou mandar. Por favor. Tem muita coisa. As questões culturais, né? A cultura... eu falo isso, né? Assim, quando você tá criando uma empresa, eu já criei várias empresas, já vendi algumas empresas, eu tô sempre pensando em, tipo, ok, essa empresa aqui tem gente querendo comprar, daqui a pouco eu tô criando uma outra. A primeira coisa que eu penso é qual o tipo de cultura que eu vou colocar ali. Quando a gente fala cultura, a cultura é aquilo que sobra quando não existem regras. É assim, ó. Que legal. Veja, você pode ter um conjunto de regras. Então, você tem um conjunto de regras para a utilização aqui do escritório, do espaço.
E aí a gente vai seguir esse regramento. A cultura é algo tão entranhado na gente, tão profundo, tão amalgamado na nossa alma, que é aquilo que sobra quando não tem regra. Então, assim, se a tua mãe, o teu pai falaram, poxa, por exemplo, eu tenho um lance que tá na minha cultura, tá no meu conjunto de hábitos, que é... Pra mim, tudo tem que estar limpinho. Então, tipo, eu tenho que estar limpinho, eu tenho que limpar o ambiente, eu tenho que estar legal, não sei o que, eu não vou jogar um lixo e tal. Sabe aquele negócio do japonês? Ele chega no estádio e fala, por que esse japonês pagou $200 no ingresso e acabou o jogo? E ele acabou o jogo e ele tá limpando tudo. Sim. Ele tá limpando a sujeira que não é dele. Pra gente, pra nós, brasileiros, a gente pensa, não, ele é bobo. Tem alguém que tá sendo pago pra fazer isso. Tem alguém que tá sendo pago, outro sujou. Sim. Esse cara não tá fazendo a coisa certa. Eu não sei, assim, ao longo da aquilo que eu recebi dentro de casa, aquilo que eu fui vendo ao longo pela vida, fez com que eu fosse, nesse sentido, lógico que eu tenho uma série de questões que não são positivas da minha cultura, daquilo que tá amalgamado em mim. Sim. Mas, por exemplo, isso pode ser visto como positivo, que é falar, não, isso aqui eu vou limpar. Eu não ligo se foi alguém que sujou. Sim. Eu não vou vou sair daqui e deixar assim. A cultura é o que sobra quando não existe regramento. É aquilo que é muito forte dentro de você. Então, quando a gente fala em negociação, a gente está falando normalmente em lidar com a cultura do outro. Então, independe se um executivo ou alguém que está do outro lado da mesa, ele representa vamos falar no português aqui, um CNPJ muito forte, muito poderoso, ele é um CPF. E sendo um CPF, ele tem aquele conjunto de cultura, né? Aquele conjunto que compõe ele. E fazer isso, né? Dentro de negociação, a gente tem vários nomes, né? Mas um nome que se propagou é o rapport, que é se conectar com aquilo que o outro faz, mas vai além disso. Na minha visão, é mais do que se conectar de maneira automática ou de maneira artificial, é você se importar. E é você entender. Por isso que, assim, apesar de não ser um erudito, eu leio muito, eu estudo muito, porque eu me importo com a cultura do outro. Porque, na minha visão, fazer comércio é você se importar com o outro. É você se importar com aquilo que é o seu conjunto de interesses, mas se importar com o outro. E aí, citando exemplos, tá? Vamos citar um exemplo errado. Eu vou citar um negócio que deu errado, tá? Você falou de indianos, né? Sim. Você sabe que tem muito indiano que come carne, né? E tem muito indiano que adora, churrascaria. Mas vamos pular essa parte e vamos para... Aliás, tem muita porque coisa... tem muitas religiões, tem muitos poréns, muitas vírgulas. Não, tem muita coisa muito interessante sobre churrascaria. Churrascaria é igual camisa do Pelé. Você lembra da minha história? Que a camisa da seleção me salvou, né? Quem quiser, vai lá. Eu não vou falar sobre isso novamente. Eu sempre viajo para qualquer lugar levando um monte de camisa da seleção brasileira. E aí depois tem o lance da assinatura do jogador, mas aí não vou falar disso. Aí tá na parte da minha cultura que é meio flexível, né? Eu assinei lá como... Eu pareço o Ronaldo Fenômeno. Dependendo, parece um pouquinho, né? Sim. Meu irmão parece bastante com ele. E eu assino lá, Ronaldo Fenômeno. Aí você dá de presente pro cara que tá te sequestrando e fala... Nossa, eu quero. Eu tenho uma camisa do Ronaldinho. Não vou mais sequestrar. Tá livre. Tá liberado. Isso tá errado, tá? Não façam isso. Funciona. Pela vida funciona. Pra salvar a vida. Pra salvar a minha própria vida. Vamos lá. Ó. Cultura, né? Eu tava negociando com um executivo indiano de um grande grupo de siderurgia da Índia. Ele me convidou para casa dele, que é algo muito raro. É assim, eles até convidam, mas é algo raro, ainda mais para alguém que está numa casta, num nível muito alto. Os indianos que são do nível muito alto, normalmente eles são do nível muito alto mesmo. Eles usam... É um nível de joia que é diferente, Sei. é um nível a casa Conforto. deles é diferente, é como se fosse um imperador. Um grande executivo indiano é como se fosse um imperador. Quem não conhece isso tem documentários falando sobre isso, né? Tem tem um seriado que chama
Podres de Ricos, que é sobre os multimagnatas da Ásia, né? Então, quando você fala em um emir, quando você fala em um pachá, quando você fala... Enfim, tem várias palavras que determinam as várias castas, né? Sim. E muita gente deixou de ser, assim, um nobre que só fica transferindo riqueza de um para outro, e o cara foi para o mercado de trabalho, é um executivo de algum grupo, e ele te chama para casa dele, porque ele fala, opa, esse cara que está aqui negociando comigo é alguém de alto nível, eu gostei da conversa dele no escritório, eu quero que ele vá na minha casa. Isso acontece, isso pode acontecer. Quando você está lidando num nível muito alto, normalmente isso é tanto como se fosse um tratado de, ok, vamos fazer negócio a longo prazo, como também um teste. Então, existe isso. E eu estava em uma região no norte da Índia e ele me chamou para casa dele, aquela casa que é um palácio, gigante, uma coisa incrível e tal. E eles vivem em casas muito grandes. Então, por exemplo, a minha casa aqui em São Paulo é uma casa muito grande, mas perto da casa dele, assim, aquela casa, assim, 5.000 metros de área construída, um palácio. Sabe? Tipo, Nossa. 80 cômodos. Tem que pegar um pátio carrinho no para poder meio. atravessar, né? É um outro jeito Sim. de viver, né? Muita gente, avó, bisavó, muita gente. A comida não é a gente senta e come eu, você, 3, 4 pessoas. Não, é 50 pessoas que moram na casa Nossa. comendo. Ok. E eu pedi para ir ao banheiro. E eu fui ao banheiro. Aham. Porque eu precisava fazer xixi. Sim. Eu precisava ir ao banheiro. Aham. Porque E o banheiro é bem diferente, né? eu tinha um Deles. deslocamento e tal. Poxa, Sim. eu precisava ir ao banheiro, realmente. Era um período que, assim, eu tava com um problema intestinal e tal. Eu precisava ir ao banheiro. Então, assim, Aham. você ir ao banheiro pra fazer um xixi rápido, 2 minutos, é uma coisa. Agora, você vai ao banheiro e você vai ficar 15 minutos ali dentro. O que aconteceu? Eu fui ao banheiro. E o almoço foi cancelado. Por quê? Porque você tava te esperando. Você não pode ir ao banheiro dentro da casa de um indiano. Você não vai ao banheiro. Você não vai ao banheiro defecar dentro da casa de um indiano antes da alimentação. Você vai depois. Se você quiser, você vai depois. Ou você vai no banheiro externo. Mesmo se ele tiver 20 banheiros dentro de casa. Sério? Uhum, Gente! sim. Mas aí pelo tempo eles deduziram e aí eles cancelaram. Uhum. Sim. Rapaz. E como que ele te falou isso? Nossa, Ele não que falou. situação. Simplesmente não teve almoço. Gente. Simplesmente não teve. Aí tu saiu morrendo de fome e teve que comer o McDonald's. Tudo bem, eu tive que comer outra coisa, mas na verdade, assim, você vai assim, eu tô te falando de algo que é muito, muito profundo, tipo, é de uma cultura muito é profunda. uma questão de que um desrespeito, uma ofensa, né? Eles olham isso como grave. Como grave. Caramba. Exato. É como para um árabe eu cumprimentar, eu vou te cumprimentar com a mão esquerda. Não, você não vai cumprimentar com a mão esquerda. Tudo bem, isso todo mundo sabe. Sim. Agora, isso que eu tô falando é algo que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. Não. Então, eu vou na casa de alguém que tem lá 20 banheiros diferentes. Ele me falou, ok. Poxa, eu gostaria de ir ao banheiro antes. O que você faz na sua casa? Olha, ali tem um lavabo. Primeiro que lá não tem lavabo. Então, ali tem um banheiro, tá? Você vai no banheiro, ótimo, super confortável e tal. Mas é aquele que é privado, é um buraco no chão, né? Não, era um normal. sanitário, Tá. era um sanitário normal. A gente tá falando de gente muito rica, que tem acesso às coisas e tal, um banheiro lindo e tal. Só que a questão é, você pode ir e você pode ir lá e fazer um xixi. Vamos dizer, tipo, fiz o xixi, lavei a mão, saí. Sim. No meu caso, eu falei, não, putz, eu já tenho o hábito eu pego um banheiro que eu não falei agora há pouco, que a minha cultura diz que eu preciso deixar tudo limpinho. Eu vou ao banheiro em algum lugar que eu vejo que é super limpo, eu falo, ok, eu vou sentar nesse banheiro, não vou simplesmente urinar aqui de coisa. Não, eu vou sentar aqui e tal. Era um período que eu tava com problema de um... Você lembra que eu tive um tempo atrás, eu tive um problema grave intestinal, então eu precisava sentar no banheiro e tal. Agora eu tô ótimo, mas eu precisava sentar, sentir que eu tô bem e tal.
E nessa demora. Eu tinha ali um desconforto intestinal e tal. Ok. Demorei 15 minutos. Saí. Qual é a dedução? Esse cara foi defecar, tal, tudo bem, lavou a mão. Eles não sabem se eu lavei a mão ou não, se isso ou se aquilo. Sim. A questão é, eu sentei, conversei com ele na sala e não teve almoço. Simples assim. Um negócio que era pra durar, tipo, 2, 3 horas, virou 15, 20 minutos. Ah, ok, obrigado, tal. Ah, tal, a gente não vai almoçar? Ah, então, deixa eu te explicar. É que você foi ao banheiro antes. Ah, e ele explicou. A gente tem por cultura que... E aí ele explicou e eu entendi. Entende? Então, isso foi uma coisa negativa. Sim. Não me impossibilitou de fazer negócio, mas poderia ter impossibilitado. Caramba. Concorda? Agora, deixa eu falar uma coisa que foi positiva. Eu falei que eu gosto muito de poesia russa, né? Sim. Eu tenho muitos amigos, e você falou do Ramadã, então vamos juntar as duas coisas. Eu tenho muitos amigos árabes, eu falo muito pouquinho árabe. Eu não gosto de ficar falando aquilo que eu falo, porque eu gosto de falar assim, ó, eu não sei nada. Quando você me conhece, eu falo assim, ó, primeira coisa eu não sei nada. Pensa que eu sou um balde vazio e eu sei muito pouca coisa. Então, mas, lógico, a gente sabe alguma coisa ao longo da vida. Sim. Então, muitas vezes, quando eu sento na mesa de negociação, eu não gosto que o outro lado saiba tudo que eu sei. Eu não vou ficar falando, eu sei falar farsi, porque às vezes eu tô negociando com um árabe e ele fala, por que você fala farsi? Um americano fala, aí fica já por quê? elucubrando com as coisas. Você lida com terrorista, você, sei lá, qualquer coisa do tipo. Sim. Então, eu não fico falando nada sobre aquilo que eu tenho como arcabouço cultural. Isso também entra na questão de cultura, né? De, assim, para que eu vou ficar falando se eu posso acionar aquilo que eu tenho no momento que eu preciso? Exato. Né? No momento que eu preciso. É como uma arma, né? Outro dia eu estava num treinamento desses de arma e o treinador, ele é desses caras do BOP e tal, ele falou assim, você nunca mostra uma arma se não for para ser utilizada. Eu falei, é o mesmo conceito que eu tenho sobre conhecimento. Você nunca mostra um conhecimento antes de ter o momento da utilização. Eu não vou ficar falando para você, eu sei falar farsi. Para quê? A não ser que eu precise, efetivamente. Porque cheguei para entrar nos Estados Unidos. E aí eu falo assim, eu falo 50 frases em farsi. Ele fala, onde você aprendeu? Você vai muito ao Irã? O que você faz? Deixa eu olhar aqui. Já começa... Então, pode trazer problemas. Então, assim, não precisa. Né? Usa quando você precisa usar. Os árabes, e aí eu tô falando normalmente de pessoas que estão também em um nível muito alto, que são os executivos, negociantes, os CEOs, enfim, as pessoas que estão ali no nível mais alto. Sim. No Brasil, quando você lida com um executivo, normalmente a gente tem gente de todo tipo, mas normalmente as pessoas elas lidam muito com aquilo que você tem. Por isso que muita gente fala assim na internet, você precisa ter um relógio não sei o quê, você precisa ter um carro não sei o quê. Eu acho isso uma grande bobagem, tá? Mas tudo bem. É o nosso jeito latino-americano porque a gente vem de uma realidade pobre. Sim. Então quando você tem, é como se você falasse, eu sou. É como se fosse um selo de qualidade. Como se fosse assim, eu sou, né? Agora, quando você lida com um árabe de altíssimo nível, não é o que ele tem, porque todos têm. Ele tem acesso a um relógio de 100 mil dólares. Para todos eles na mesa, tipo, tá. O que é isso? Não é nada. O que vale para eles é o que eu sou. E o que eu sou significa o quanto ele interpreta da vida. E o quanto ele interpreta da vida é o quanto ele leu, o quanto ele sabe, o quanto ele trouxe isso para dentro do coração dele, porque não é aquilo que você sabe falar, mas é o coração que você tem que consegue transmitir aquilo que você consegue falar. Por isso que eles falam, por isso que quando homens árabes, ou mesmo quando eles se colocam num grupo tipo, que traz um estrangeiro e fala assim, olha, vamos falar sobre tal assunto, aqui no Brasil vai falar sobre um jogo, vai falar sobre trabalho, vai falar sobre coisas assim. Os árabes de altíssimo nível, eles declamam poesias em árabe. Sim. E são lindas, né? E aí ele pensa sobre a síntese de alguma coisa, que é
um sentimento que se conecta, um pensamento e um sentimento que se conectam, e aquele que declama a maior poesia é considerado, de certa maneira, alguém que tem um status social muito mais elevado. Esse cara é como se fosse, é um grande poeta. Veja, eu particularmente gosto muito de poesia. A poesia se perdeu, né? O português é uma língua que ela é dada à poesia, né? E a gente esquece disso. A gente esquece que a gente tem uma língua cantada. A nossa língua canta. A gente esquece um pouco disso. E aí, eu falei do indiano, que deu errado aquilo ali, né? Pô, eu cometi uma gafe, que eu não sabia. E que poderia ter dado um grande problema. Eu fui convidado por um cliente da Arábia Saudita. E na Arábia Saudita, quando você lida com alguém, normalmente você está lidando com alguém de um nível muito alto, cultural, financeiro, enfim. Ele era muçulmano? Ou não? Sim. E ele me convidou para a casa dele. E aquele mesmo padrão daquela casa que é, para nossa palácio, visão, para nossa visão é uma casa opulenta e tal, aquela família muito grande. E para conversar com outros executivos do grupo, era uma empresa de alumínio, que inclusive eu fiz o soft landing deles, trouxe eles para o Brasil. Isso é uma coisa que o vendedor internacional pode fazer também, pode ganhar com isso. E ele, depois a gente pode falar disso. Ele me convidou para a casa dele, que é algo muito raro, porque é a intimidade dele. E aí ele me perguntou sobre poesia. Ele fez uma menção. Ele fez uma menção. Ele falou assim: a sua língua mãe é o português. E eu gosto muito de Os Lusíadas. Ele falou? Uau! E ele leu Os Lusíadas em inglês, né? Eu falei, eu sei tudo de Os Lusíadas. Eu adoro os Lusíadas. Legal. Ele falou, nossa, e você sabe alguma coisa para falar, né? Dos Lusíadas, na tua língua? Eu falei, lógico. E eu sei na tua língua também. Ele falou, não é possível. Eu falei, sim. O que você gosta? Aí tá. Isso aqui e tal. Lógico, eu usei o tradutor, tal, blá, blá. E aí tinha um momento que era todos os homens reunidos em um ambiente, conversando sobre poesia. Uau. Então alguém ia lá e falava sobre uma poesia do cavalo, que ele foi cavalgar. O outro ia lá e falava sobre a esposa. O outro ia lá e falava sobre o amor. Sim. Cada um tinha a sua poesia. E eu fui lá e eu falei em português um trecho dos Lusíadas. Lógico, eu usei o tradutor e um pouco daquilo que eu aprendi em árabe, né? Da pronúncia, né? Do speaking. Então, ó, como o speaking é importante. Então, eu joguei no tradutor, mas, opa, eu sabia alguma coisinha. Como que eu termino isso aqui? Como que eu junto isso com aquilo, né? Falei daquele trecho fabuloso. É isso aqui que eu mais gosto, eu vou falar isso aqui. Então eu falei em português e falei para eles em português, em inglês e em árabe o trecho dos Lusíadas. Legal. Você não imagina Pronto, ganhou. quanto isso abriu de falar assim, opa, a gente tá lidando com alguém aqui que assim, eu podia estar coberto de ouro. Eu podia ter ido visitar eles com o melhor jato. Aluguei o melhor jato. Ou, se eu fosse multimagnata, tem o melhor jato. Não ia valer nada para eles. Porque o que vale não é aquilo que você fala, mas é a capacidade do teu coração traduzir aquilo que você fala efetivamente. Legal. Então, ele me falou disso. 10 minutos depois eu estava falando eles e conectando eles com aquela poesia. Sim. Né? Isso é muito legal, porque eu adoro música árabe também, né? E eu percebo que nas músicas tem muita questão poética e muitas vezes relacionado com natureza, igual você comentou. Natureza, paixão, amor romântico, a comparação das características de alguém com características da natureza. Eles são naturalmente muito poéticos, né? Sim. E aí, se você entra nessa pegada, você conecta com isso, você já ganha vários pontos na receptividade, né, olha da pessoa. Que coisa interessante, né? Como é bom a gente aprender com a cultura, não só a cultura ocidental, mas aprender com o mundo, né? Hoje a gente fala em inteligência artificial, mas a gente não fala em sentimento artificial. Eu nunca ouvi falar sobre sentimento artificial. Poesia é sentimento.
é a capacidade do teu coração de sentir alguma coisa. Cultura é sentimento, é aquilo que você sente, é aquilo que vai além do conjunto de regras. Inteligência é o conjunto de regras. Eu coloco o conjunto de regras e eu faço, os meninos ali que são inteligentes, eles criam um software à base de um conjunto de regras. E o sentimento? O sentimento vai além. E é isso que faz da gente humano. Sim. Eu não acho que a inteligência artificial vai destruir o ser humano. Eu acho que vai construir os grandes seres humanos e vai destruir aqueles que são abaixo do medíocre. A minha visão sobre tecnologia, né? E sobre qual é essa visão para o futuro. Isso que você falou... Aliás, você falou sobre música árabe, você sabe, é que eu guardo isso, eu não fico divulgando, mas eu tenho umas playlists que eu faço de música global. Então, por exemplo, eu tenho uma playlist no... Eu não vou falar o tocador, mas eu tenho um tocador ali. Eu tenho uma playlist minha que eu fiz viajando pelo mundo e conhecendo coisas que são de músicas, por exemplo, eu tenho jazz árabe. Uau! Só jazz árabe. Que legal. Aí você fala, jazz árabe? Existe essas categorias. Assim, eu classifiquei como jazz, porque eu tô falando de um conjunto instrumental específico e tal. Eu tenho um conjunto ali que tem, sei lá, 60 músicas específicas que eu falo, essas são as boas, bacanas de jazz árabe. E é bom a gente fazer esse tipo de coisa. Isso faz com que a cultura entre na gente. Sim. Então eu vou chegar em tal lugar. Pô, eu vou colocar meu fone, eu vou começar a ouvir árabe, eu vou começar a ouvir a música deles, eu vou começar... Mas é uma imersão. Imersão. Naquela cultura, né? Eu entro pra valer, com força naquilo. E você comentou do sentimento, eu achei muito legal, porque tem uma frase que diz que as pessoas talvez esqueçam o que você falou pra elas, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir, né? Então, exato. o que ela sentiu quando ela estava conversando com você, quando estavam juntos em algum momento, esse sentimento é importante. Se você inclui isso na negociação, você já ganha vários pontos, né? Além. E porque o sentimento não se falseia, né? Dá pra falsear? Não dá pra falsear. Eu tô aqui com você, você sente a minha energia, você sente o que é. Sim. Lógico que existem elementos, né? Existem elementos. Então eu falo assim, poxa, por exemplo, outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, você tem algo que parece que é um pouco assíncrono, mas que se conecta. Que é, a sua voz é muito forte, a forma com que você fala, se comunica, se movimenta no espaço, faz as coisas, é muito de liderança, de... Sim, eu sei que eu chego nos... Eu sei que eu, como ser humano, eu aprendi, e é um pouco o meu posicionamento, que é meio expansivo, assim, de... cheguei e tenho muito espaço, né? Sei. Mas eu eu tento não ser invasivo. E ela falou assim, mas ao mesmo tempo, é que ela é psiquiatra e tal. Fica analisando, né? Ela falou assim, mas ao mesmo tempo, você tem um conjunto de gestuais que é forte, mas também delicado. E você tem um olhar que é como se fosse uma criança. Eu olho pra você e eu vejo tipo um ursinho tal. E eu sei um pouco, eu falei, pô, eu agradeço a sua análise, né? Não me via tão dessa maneira, mas é verdade e não tem como fingir isso. Tem como você fingir 200 fatores diferentes de análise e você tá analisando o tempo todo, seu cérebro tá analisando a outra pessoa que tá na tua frente o tempo todo. Você falar assim, será que essa pessoa tem autoridade? Será que essa pessoa é bacana? Por isso que tem um monte de gente que lida comigo e fala assim, cara, eu te odiei no começo, mas depois eu te amei por isso, por aquilo. Eu achei isso, mas depois eu achei aquilo. Porque tem aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você é. Aquilo que você é muito poderoso, né? Com certeza. Isso entra muito na negociação, muito. Com certeza. E aí você precisa ser de maneira integral. Sim. Né? Mas a gente tá num papo muito abstrato. Já estamos indo pro lado filosófico. Você tinha comentado um pouquinho sobre a questão da tecnologia, né? Pra gente entrar um pouquinho nessa área. O que você enxerga que... Eu gosto das tuas análises porque você fala de coisas que as pessoas não estão falando. O que você enxerga com relação a perspectivas futuras, com relação a comércio exterior para o Brasil, que o Brasil talvez não esteja dando atenção, e perspectivas com relação à tecnologia? Tem algum ponto de atenção aí, principalmente para a galera que está pensando em entrar nessa área, de se tornar um trader, de treinar essas habilidades todas, soft skills, hard skills, e oportunidades que não estão enxergando, relacionando
por exemplo, o Brasil é líder em exportação de commodity, mas tem coisas que a gente não está enxergando, tem um ponto cego, e o que a tecnologia tem a ver com isso? Tá, tem bastante coisa. Eu até anotei algumas coisas aqui, que são as coisas que eu tô olhando como startups, empresas de tecnologia em comércio exterior. Eu anotei algumas coisas só para não falar besteira, porque eu não gosto. É chato quando a gente chega no podcast, fala um número, aí chega alguém no comentário e fala assim: não, você falou 180, não é? 179. 172. Eu falo, é verdade, errei, desculpa. Então é bom a gente falar o número atualizado. Sim. Vamos lá. Tem algumas questões que são importantes, tá? Dentro da atuação de um vendedor internacional, por que eu estimulo as pessoas, os profissionais brasileiros, a tornarem-se profissionais globais e principalmente aprenderem como promover o Brasil pelo mundo? Porque eu acredito em um termo que, eu não sei, eu acho que obviamente não fui eu que criei, alguém deve ter criado, e eu devo ter ouvido e eu vou propagar aqui. Mas eu falo muito e eu não vejo ninguém falando, que é o diplomacia empresarial. Quando você é um empresário, legal. e você roda pelo mundo e você conhece pessoas, você é sempre um diplomata. Você é um embaixador do teu país em cada um dos lugares. Se você comete um erro, se você comete um acerto, se você traz algo bom, se você gera valor, você é um diplomata. Você está colocando a tua bandeira naquele lugar. Sim. Se você é um profissional liberal, seja ele qual for, o advogado brasileiro que se destaca muito em Londres, na City Londrina, o consultor que está lidando com gestão empresarial na Índia, o cara que está... O pessoal que está lá na Arábia Saudita comprando frigorífico e colocando a bandeira brasileira lá e falando a gente é mais produtivo e a gente vem aqui, compra e faz acontecer e aumenta a produtividade. O cara que está comprando fazenda, o brasileiro que está comprando fazenda nos Estados Unidos. Você é sempre um diplomata empresarial. Pega essa camisa para você. Pega ela. Pega, vamos costurar e escrever assim, ó, diplomata empresarial. Eu represento o Brasil, independente de eu dizer que eu sou brasileiro ou não. Vão falar, você é brasileiro e você tem um padrão de conhecimento, de capacidades e por aí vai. No Brasil, a gente joga muito pro lixo aquilo que a gente tem como potencial e como potencialidade. Potencialidade é uma coisa, potencial é outra. Por que o pessoal da Ambev, por exemplo, se destacou no mundo inteiro? Porque eles pegaram os pontos fortes do brasileiro e falaram, isso aqui vai ser o meu carimbo de performance pelo mundo. E por isso eles dominaram o mundo. Tá? Para mim isso é muito claro. A mesma coisa acontece com algumas outras empresas. Quando a gente não sabe qual é a nossa identidade, a gente não sabe quem a gente é, assim, ó, tem muita gente que vai falar assim, você se acha muito. Você se acha muito, você faz isso, faz aquilo, diz que faz aquilo outro. Normalmente essas pessoas estão dizendo assim, você é, e eu tenho inveja daquilo que você é. Eu gostaria de ser aquilo que você é. Por quê? Porque você tem identidade e você sabe quem você é. Então muita gente vai falar, essa empresa aqui não, é muito agressiva, é muito isso, é muito aquilo, ou é muito... o que quer que seja. Quando você tem uma identidade, isso reflete naquilo que você faz. A gente precisa fazer isso o tempo todo. A gente precisa pegar a diplomacia empresarial. A gente precisa pensar que nós somos muito mais do que aquilo que nós fazemos. A gente representa muito mais do que aquilo que a gente é. A gente precisa falar, ok, eu sou um diplomata empresarial e eu trago um nível de conhecimento e de potencialidade e de potência que outros não têm. Então a gente precisa incorporar isso. Número 1. Segunda coisa. A gente precisa começar a olhar as oportunidades onde os outros estão vendo dificuldade. Então, é isso que eu estava falando com a minha inteligência. Eu estava falando um negócio aqui com a minha inteligência artificial e ela começou a falar agora há pouco, que era o seguinte. Eu perguntei para ela, só para não falar algo errado, que tem uma palestra que eu faço que é quais são os 10 países que estão... e que vão colocar mais pessoas no mundo nos próximos 25 anos. Eu tenho uma palestra que chama assim, ó, a grande oportunidade do comércio global. Ela está acontecendo agora, de 2025 a 2050. Tem um historiador londrino, um historiador britânico,
que ele fez um estudo que falava assim, olha, no tempo de Jesus Cristo existiam 140 milhões de pessoas no mundo. É lógico, aproximadamente, não dava para ele ter Sim, uma um noção. censo específico. Não dava para ele ter um censo exato, mas era o que existia pelo mundo, porque a gente tinha um mundo desconhecido. Quando chegamos a 2 bilhões de pessoas, em 1938. Então nós levamos do ano zero a 1938 anos depois para chegar a 2 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. É relevante? Muito. O mundo mudou de contexto. Ok. Vamos lá. A gente está em 2025. O Elon Musk, outro dia, ele falou assim. Ele deu uma entrevista e falou. E eu acho que o Elon Musk é um cara muito relevante, porque é um cara que toma risco no nível extremo. Eu não sou um fã de ninguém, porque eu não sou fã de ninguém. Eu sou fã do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Mas eu não sou fã de ninguém, mas eu acho que o Elon Musk é um cara relevante. E ele falou, e aí perguntaram para ele, o que te preocupa? É corrida espacial, é a pandemia, China, blá, blá, um monte de coisa. Ele falou, o que me preocupa de verdade é o baixo crescimento populacional. Uau. É a baixa taxa de natalidade. Uma resposta completamente inesperada, né? Do que... Exato, mas se propagou. Ele falou isso há um ano, 2 anos atrás. No sentido de que estão nascendo menos pessoas. Menos pessoas no mundo. A gente sabe que taxa de natalidade significa crescimento global. E ele está certo nisso. Só que aí eu contraponho o Elon Musk. Que é o seguinte. Ele tem o paradigma dele, que é de falar que, 174 países não estão crescendo. Sim, isso é verdade. Inclusive o Brasil não está crescendo. Eu sou um cara de muitos filhos. Mas quantas pessoas você conhece por aí que tem 6, 7, 8, 9, 10 filhos? Já não Quase tem não mais. tem. Quase não tem. Só tem um, no máximo 2, e olha lá. E grande parte da população não quer filhos. Quando eu faço uma fraternização em casa e alguém fala assim, mas você pretende ter mais filhos? Eu falo, sim, quantos Deus me der. Eu tô com 43 anos, até os 70, eu quero ter mais 7, 8, 9, 10 filhos, né? Aí você olha pros meninos lá e você fala, não, esse cara é louco. Esse cara tá brincando, ele é maluco. Ele vai pagar pensão até dizer chega. Eu falo, tudo bem, parece que a gente trabalha. Mas a maioria das pessoas não quer isso. Por quê? Quanto mais você vai sofisticando, né? Se civilizando, sofisticando, etc., menos filhos você tem. Vai olhar os países escandinavos e tal. Sim. Porém, a gente tem um conjunto de 12 países que vão colocar 2 bilhões de pessoas a mais no mundo de 2025 a 2050. Uau. 2 bilhões de pessoas a mais. A gente está falando de 1, 2, 3 Brasis. A gente está falando de 1, 2, 3 China. A gente está falando... Não, a gente está falando de mais uma China. A gente está falando de 1, 2, 3 Estados Unidos. É uma quantidade muito grande de gente. Normalmente em países muito pobres. A gente está falando de Filipinas, a gente está falando de Índia, a gente está falando de Bangladesh, a gente está falando de países pobres, a gente está falando de vários países da África. Onde vão estar as 20 maiores metrópoles do mundo. 8 das maiores metrópoles do mundo, metrópoles com 40 milhões de pessoas, vão estar no continente africano em 2050. 2050 não é lá longe. Eu espero estar vivo. Eu vou estar sênior. Eu já tô sênior, mas eu vou estar muito super sênior, mas eu vou estar vivo, eu vou estar trabalhando. Então, daqui a 25 anos, a gente vai ter 2 bilhões de pessoas a mais no mundo, no planeta Terra, vindo de países pobres, que estão crescendo, vários deles a taxa de 2 dígitos, acima de 10%. Então, renda crescendo. A renda, quando cresce num país, numa Dinamarca, quando você dobra a renda de um dinamarquês em 5 anos, o que acontece? Ele vai lá e ele compra um veleiro novo. Ele compra uma casa no sul da França, qualquer coisa do tipo. Sim. Quando você dobra a renda de um indiano, quando você dobra a renda de um filipino em 5 anos, a gente está falando de um espaço de 25 anos, né? Então, você tem um 5 vezes 5 ali, vamos dizer que não cresça a mesma taxa. Vamos dizer que cresça menos, mas continue crescendo. Sim. É uma taxa crescente. Esse cara, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no plano real brasileiro. Ele vai comer mais caloria. Vai comer melhor. Ele vai comer mais nutrição. Primeiro, caloria, que é
biscoitinho, açúcar, blá blá blá, coisa mais Quem industrializada. foi criança nos anos 90 sabe o que é isso. Exato. Aquilo que você só tinha uma vez por mês, agora de repente você consegue ter toda semana. Qual era o símbolo né? do Plano Real? A gente era pobrezinho no Brasil. A gente passou por isso, né? Então, a gente era pobrezinho. É que eu nasci na classe média alta. Mas eu lembro disso, que as pessoas não tinham acesso ao frango. Qual foi o símbolo do Plano Real? Frango e iogurte. Produto lácteo, né? Todo mundo agora pode comer iogurte. Todo mundo agora pode comer frango, né? Sim. Então, é a mesma coisa. Imagina isso acontecendo com 2 bilhões de pessoas a mais. A gente está falando de uma explosão de crescimento. E a gente está falando de uma explosão de crescimento e de uma explosão de comércio global baseado naquilo que o Brasil pode entregar para o mundo. A gente pode... Alimentos, né? Sabe por quê? Aquilo que a gente falou ali fora. A gente olha e fala... Produto... Como você falou? Produto de exportação. Como que é? O tipo exportação, Tipo exportação. né? Que o pessoal fala. Tipo exportação. Você escreve lá na tua embalagem. Tipo exportação. Significa que... Nossa, meu produto é muito Altíssima superior. qualidade. Esqueça isso. Por quê? Porque aquele cara que ele não consome frango, ele vai começar a consumir frango. Aquele cara que não limpa a bunda vai começar a consumir papel higiênico. Tem papel higiênico. Você lembra no papel higiênico antigamente que era Rosa. cor de rosa? Primavera. Você sabe por que não existe mais? Porque a legislação brasileira proibiu a reciclagem de papel para itens de higiene que não fossem de atacado. Por isso que quando você vai no posto de gasolina, que tem aquele papel higiênico gigante, tem uma legislação que fala, beleza, isso aí pode ser reciclado. Tudo está baseado em legislação, concorda? Sim. E aí a gente entra na parte técnica, né? Sim. E a gente precisa entender a parte técnica, como ela lida com o estratégico. Então, o papel que você compra no supermercado, para você, aquele rolo de 30 metros, 20, 50, o que quer que seja, ele não pode ser feito com uma celulose reciclada. Não pode ser feito com papel reciclado, com o resto. Aquele papel que é dado como o papel do atacado, ele pode. Então, você vai num posto de gasolina ou numa indústria, você fala... Que papel ruim. Eu puxei esse papel, ele quebrou. Ruim. Sim. Todo estranho. Horroroso. Mulher, principalmente, reclama disso. Fala, nossa, que coisa horrorosa. Sim. Por quê? Porque a legislação fala, esse papel aqui é acima de X metros, aquele papelzão atacado, que você enfia ali no dispenser, né, do banheiro público, ele pode ser reciclado. Ok. Então, no Brasil, no varejo, você não acha mais esse papel. Você acha que essa indústria fechou? Não. Essa indústria, ela começou a exportar para mercados onde a legislação fala, cara, se tiver papel higiênico aqui, eu tô feliz. Sim. Entendi. Você acha que deixou de vender? Durante muito tempo da minha vida, eu vendi peça de... Sabe o Gol quadrado? Sabe o Passat quadrado? O SP2? Esses carros velhos. Eu vendi muito disso. Por quê? Porque existiam sistemistas no Brasil que criaram indústrias inteiras, com centenas de funcionários, fazendo peça para motor 2 tempos, motor a ar, motor de Kombi, de Fusca, de não sei o quê. Você acha que esses caras fecharam? Tem gente comprando isso em várias partes do mundo. Às dezenas de milhões de dólares. Então você tem um consumo que não é planificado. Ele não é igual para o mundo inteiro. Sim. Então, quando a gente fala em produto tipo exportação, a gente não necessariamente está falando de um produto que é superior. Isso é um erro. Porque normalmente a gente está balizando pelo tipo de consumo que eu vou ter como um consumidor global, um globetrotter que pega avião particular para ir para... Não, tá brincando. Isso é uma porcentagem muito pequena de gente. Ou pelo nova-iorquino que mora em Manhattan, ou pelo cara que mora em Kowloon, em Hong Kong. Não. Isso é uma população muito pequena. A maioria da população, ela só quer ter acesso. Ele quer o frango barato. Sim. Ele quer o papel higiênico barato. Ele quer o lenço umedecido. Ele quer... tá saindo do zero, que não tem, agora pode comprar. Ele está se limpando, ele não tem acesso à água encanada, então ele precisa... Por exemplo, um dos produtos que eu estou ganhando muito dinheiro é lenço umedecido. Olha. Sabe lenço umedecido de criança? Por quê? Porque tem um monte de lugar que não tem água encanada.
O cara quer se limpar. Ele quer ficar limpo. Como que ele vai no banheiro, ele usa um papel e ele usa um lenço que tem água contida naquilo ali. Sim. E aí você fala assim, quem é o líder global em exportação de celulose? Brasil. Beleza. Qual é a celulose mais sofisticada que tem? É aquela que vai em contato com o teu corpo, com a tua pele. Não é o papel, Sim. não é esse Papel copo. de escrever. Isso aqui não é uma celulose sofisticada. O papelão não é uma celulose sofisticada. A celulose sofisticada é aquela que vai em contato com o teu corpo. O Brasil faz isso com primazia, com grande valor? Faz. A gente é muito competitivo, então a gente pode vender bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares da celulose que a gente exporta pura, a gente pode industrializar e vender diretamente como produto industrializado pelo mundo? Pode. Isso é um produto. Sim. Mas existem milhares de outros produtos. Sensacional. De tudo que a gente pode imaginar. Só que a gente precisa ter vendedor. Precisa ter gente que faça o comércio do comércio exterior. Sim. E é isso Que entenda falta, das né? vendas. Exato. Cláudio, com essa frase, infelizmente, ó, a gente vai chegando no nosso último momento do nosso podcast. Vamos gravar mais. Poxa, né? Vamos emendar e fazer parte 3. A gente já grava para mais uma semana. Ai, que dó. Mas, ó, vamos marcar parte 3. Vira aí, vamos falar. Quando você puder, a Vamos gente falar de faz. tecnologia. Vamos falar de blockchain. Vamos falar de blockchain. Nossa. Mas agora não dá. A gente emenda outro. Todo esse pessoal aqui, ó. Vai adorar. Tá Vai tudo conectado adorar. com o blockchain. Vai adorar. Tem muita coisa bacana Aí, de ó. tecnologia para falar. Se você quer ouvir sobre blockchain e essas oportunidades, essa visão que ele tem diferente, comenta aqui pra gente fazer parte 3, hein? Por favor. Mas antes da gente encerrar este aqui, eu quero fazer o 3 com blockchain, com tecnologia que a gente ficou devendo. Eu quero ver se mudou alguma coisa da tua primeira resposta com relação àquela pergunta que a gente sempre faz. Não lembro qual Não lembro mais qual a pergunta. Olha, Não. que bom. Vamos comparar depois e ver o que mudou. Quem é o Cláudio Thiago de bermuda e chinelo? Agora esquece trabalho, tendências, comércio exterior, trader. Eu respondi isso na anterior? Respondeu. Caramba, eu vou ver. Agora já vai fazer a comparação. Mudou, pode ser que tenha mudado, porque as pessoas mudam, né? sempre Tem muda. algum hobby, alguma coisa que você faz nas horas vagas? Eu respondi isso de verdade? Tá lá no final? Tá, no finalzinho. Vou. Olha aí, Nossa, ó. que interessante. Se tivesse falado antes, ele ia colar. Ainda bem que eu não falei. Interessante. Ó, vamos lá. Quem é de bermuda? Ó, veja só. Você viu que do podcast anterior, a gente já faz tempo que a gente fez, né? Sim. Pra esse agora, eu tô mais fit. Eu tô fit pra valer. Então, ó, de bermuda e chinelo. Na verdade, assim, ó. Fazer academia. Ó. O que acontece é que na minha mente, eu tô sempre de bermuda e chinelo. A gente conversa. Então, independente, né? Que nem eu falei pra você, pô, vim aqui dar uma entrevista. Poxa, eu podia ter passado em casa, aqui no apartamento em Santos, pegar um terno, ficar mais bacana, né? Mas, vim direto, correndo e tal. Mas tá bom. Mas eu me sinto sempre confortável na minha pele. De bermuda e chinelo, eu vou falar de algumas coisas assim. Aqui em Santos. Eu tenho casa aqui, né? Eu gosto da cidade. Eu acho a cidade... eu gosto de todos os lugares. Todos os lugares. É difícil você falar assim, qual lugar você não gosta? Queimados no Rio de Janeiro. É feio. A gente convive. Não, eu gosto da maior parte dos lugares. Eu, de bermuda e chinelo, sou alguém que... Eu lido bem com todo mundo. Eu Gosto de conversar com as pessoas. bebo todo tipo de bebida com todo tipo de gente. Com todo tipo de gente. Eu extraio valor e conhecimento de todo tipo de gente possível e imaginável. Todo tipo de gente possível e imaginável. Onde você olha e fala, não, você está investindo tempo nisso? Eu falo, calma. Eu tô aprendendo tal coisa aqui. Eu de bermuda e chinelo, eu sou sempre um aprendiz. Eu tô sempre aprendendo as coisas. Aqui em Santos, eu tenho gostado muito, muito de ir em algumas academias. Nossa, tem umas academias muito boas. Tem um monte agora aqui. Cada esquina tem uma academia. Tem umas muito boas, muito boas. Então, mas aí eu gosto bastante de algumas. Eu gosto bastante de fazer canoagem lá na ponta da praia. Sim. Amanhã eu tô lá, 5:30 da manhã, Uau. eu acordo, saio, faço corridinha na praia. Ó, e não é nem de bermuda e chinelo, eu vou descalço. Eu saio de casa descalço, pego a praia e venho até a ponta da praia, dá uns
vai dar uns 9 quilômetros, eu acho. Aí chegou ali, vai dar umas 5h30. E aí conversa com o pessoal e pega a canoa. Aí ele tem a canoinha lá. Ah, vamos puxar a canoa. Aí a gente vai até o Guarujá, puxando a canoa. Legal. Então, eu de bermuda e chinelo sou o cara que vou lá na canoa, peço pra pagar depois. Assim, a hora que chegar em casa eu te pago. Aí eu pago. O pessoal da canoa vai ver isso, vai comentar, hein? Desço lá, volto correndo pra casa. É isso. Eu sou... que mais? Eu sou alguém que... Tem algum esporte favorito? A natação. Natação em águas abertas. Eu fiz muito tempo, né? Quando eu era mais jovem. Eu fiz salto ornamental. Sabe salto ornamental? Pular de plataforma. Depois eu comecei a fazer natação. Para fazer salto ornamental, você precisa nadar. Parece que não. O cara chega lá e pula da plataforma. Então, eu gosto bastante de nadar. Eu nado bastante. Mesmo quando eu tava muito gordo, eu tava nadando bem. Eu pulei na água e a mecânica fica, né? Sim. Eu nunca fiz musculação. Tô gostando muito de musculação. Ensina o segredo, porque eu odeio. Nossa, é ter alguém que te orienta muito bem. Eu peguei um personal trainer bacana, um cara super bem formado. Mas eu gosto da sensação física da musculação, daquele negócio da respiração. A respiração que te oprime e você sente, você fala assim, vou desmaiar. Sei. Eu gosto dessa sensação de, nossa, tô fazendo um agachamento e vou desmaiar, vou morrer agora. Mas eu vou fazer. Eu gosto disso. Meus esportes são, vamos lá. Natação em águas abertas. É uma coisa que dificilmente eu conseguiria deixar de ficar. Paraquedismo. Faço paraquedismo há 23 anos. Uau. Né? Eu gosto de tudo que é do ar. Eu gosto de pilotar avião pequeno. Do mar, do ar. Eu não gosto. Claro, você não comprou um jatinho. Rapaz, você nunca viu um aviãozinho não pressurizado. Um teco-teco. Você voando daqui para Belo Horizonte. É isso que é gostoso. Eu gosto de pilotar. Eu gosto de paraquedismo. Eu gosto de paraglider. Um negócio que comecei há pouco tempo, paraglider. Eu comprei um curso agora de parapente. Eu quero aprender, vamos ver, né? Legal. Comprei um curso de planador. Perigoso, planador, perigoso. Mas eu comprei... Eu gosto de tudo que é de voar, tudo que é de nadar. Legal. São as coisas que eu gosto. Eu gosto de trilha também, eu acho bacana. Eu nunca gostei muito de dirigir. Eu tenho gostado de dirigir. Daquele podcast para esse, eu sempre odiei. Por exemplo, o motorista me deixou aqui na frente. Eu não gosto de dirigir. Eu não ligo para carro, não ligo para nada disso. Sei. Mas eu comecei a gostar de dirigir. Não sei porquê, eu acho que eu tô ficando velho. Ter o domínio da máquina. Sei. Vou lá fazer um curso para pilotar. Eu comecei a falar, isso aqui é bacana, eu gostei disso. Eu enxergo um espírito de liberdade em todas essas coisas. Contato com o mar, contato com o ar, contato com a direção. De liberdade? Eu enxergo Mas você não acha que a gente tá sempre meio aprisionado na máquina? Sim, dependente. Ou né? na capacidade. Aquilo que eu tenho... Na verdade, a gente sente a liberdade naquilo que a gente é. Isso. Eu acho que talvez a natação em águas abertas dê liberdade. Por exemplo, eu consigo pensar em... Eu saio aqui, na praia, e não agora, mas amanhã, falar, eu saio aqui e eu vou sair nadando, e a partir daqui eu vou fazer uma reta. Tudo bem, vou colocar o relógio para ter uma noção, vou fazer a navegação, eu vou sair na reta e vou sair nadando, e eu vou até, vou até a Praia do Tombo, lá no Guarujá nadando. Isso é uma mega liberdade. Mas a gente não consegue ter isso. Eu não sei se eu consigo ter isso 100%. Sei. Por quê? Eu vou pensar, será que uma lancha vai me atropelar? Um jet ski, alguma coisa? Mas esse é o tipo de coisa que eu gostaria. Por isso que eu gosto de lugar inóspito, de falar assim, eu vou para tal lugar na Bahia, vou para tal lugar em Ilha Grande, em Angra, e vou nadar X para frente. Isso, a sensação de nadar no mar aberto é incrível. Ao mesmo tempo que a liberdade e o medo. Era isso que eu ia falar, porque um tubarão, né? Liberdade e o medo. Alguma coisa que aparece ali. Um junto com o outro. Sim.
Eu acho que talvez essa seja a coisa que eu mais gosto. E a questão do risco está sempre presente, né? Em tudo isso que você falou, o risco do empreendedor nato, o risco do mercador, tá ali, né? Você gosta de estar com essa questão do risco De próximo, estar né? andando, na emoção. Andando no fio da navalha. Isso, assim, exatamente. Né? De falar, beleza, eu posso chegar lá no fim, vou me cortar pra valer, né? Eu acho que tem isso. Perfeito. Cláudio, muito obrigada. Eu que agradeço. Depois a gente compara para ver o que deu diferente da resposta do outro episódio. Nem lembro da anterior, eu não lembro. Nós já sabemos que tem uma diferença, né? Da direção. Tem, né? Deve ter. Isso aí. Muito obrigada. Se você também gostou, não esquece de deixar o like e comentar aqui, né? Se você já conhece essa pessoa, conhece as histórias dele, e compartilha esse episódio para mais pessoas conhecerem e aprenderem essa aula sobre trader que ele deu aqui, ok? Beijo, até o próximo episódio.